Não desista de orar. Não desista de clamar por essa situação, por este problema que está diante de você. Não desista de orar, porque você vai dizer: por esta causa orava eu, e o Senhor me socorreu, e o Senhor me atendeu. Por este problema, por este casamento, por esses filhos ou filhas, por esse trabalho, compreende? Orava eu, você vai dizer, e o Senhor me atendeu. Amém? Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 27. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Assim fala com você, o Senhor, aquele que te formou, aquele que te criou. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Então aqui a palavra está nos relatando de Ana. Essas palavras quem falou foi Ana, uma mulher que o desejo do coração dela era ter um filho, mas pela perseverança de Ana, diante de Deus, na presença de Deus, orando ao Senhor, pedindo essa graça, pedindo este milagre, pois ela não podia ter filho, ela era constantemente entristecida, ela era constantemente afadigada, a alma dela, por não poder ter um filho, pois havia uma rival chamada Penina, uma mulher que vivia com o esposo dela, e ela queria muito ter filhos, e não podia, essa Ana, mas pela perseverança dela, o Senhor concedeu filhos a ela. Pela perseverança dela, o Senhor concedeu o milagre a ela. Pela perseverança dela, o Senhor fez prodígios e maravilhas na vida dela. Então não será diferente na sua vida, se tão somente você no Senhor confiar, se tão somente ao Senhor você se entregar, se tão somente você colocar a causa, a situação diante do Senhor, na mão do Senhor. Esse problema no casamento, esse problema financeiro, aquela causa na justiça, esse problema com os filhos, problemas familiares, esse problema espiritual, se você tão somente buscar a presença de Deus, entregar a sua vida a Deus, você orar e clamar, você vai obter o milagre. Você vai declarar: por esta causa orava eu, e o Senhor me atendeu. Por esta causa orava eu, e o Senhor me atendeu. Você vai declarar, porque assim Ele fez na minha vida. Essa passagem, essa mensagem, lembra-me depressa do tempo em que eu estava lutando pelo meu esposo, orando a Ele, orando a Deus em prol da vida dele, pois ele era um bruxo, vivia no mundo da bruxaria, fazendo feitiço, vivia servindo ao diabo, e diante a toda a situação em que eu me encontrava, ali, só eu orando por ele, e mais alguns irmãos também ali na luta, na fé, para comigo. Lembro-me quando eu vi essa passagem, quando eu vi essa palavra, eu agarrava e dizia: eu creio que o Senhor vai me dar a minha petição, eu creio que o Senhor vai fazer aquilo que eu não posso, eu creio que eu vou dar o testemunho. Por esta causa orava eu, e o Senhor me atendeu. Então basta tão somente você também clamar ao Senhor. Ali durante 2 anos da minha vida, eu me coloquei diante da presença do Senhor. Durante 2 anos da minha vida, jejum e oração em prol da vida dele, numa luta travada diante da presença de Deus, apresentando a vida dele a Deus. E o Senhor, hoje eu posso lhe dizer, hoje eu posso falar para você: não desista de orar não pelo seu casamento, não desista de orar não pelo emprego, pela casa própria, não desista de orar não por aquele algo que você quer conquistar, não desista de orar não pela faculdade que você almeja, não desista de orar não pela sua vida espiritual, não desista de orar não desista de clamar não, pois o Senhor vai atender a sua petição. Eu digo para você que hoje, durante 2 anos da minha vida, eu me encontrei diante da presença do Senhor, orando
clamando ao Senhor, em prol do meu casamento, porque eu coloquei no meu coração, meu Deus, ainda que não seja da tua vontade que a gente volte, Pai, a morar junto, ainda que não seja da tua vontade que viemos viver como marido e mulher, Senhor, mas eu quero, Deus, ver ele livre das garras de Satanás, Deus, mas eu quero ver ele livre das garras do diabo, porque o Senhor fez ele, não foi para servir a demônio, não foi para servir a Satanás, não, ele é criatura tua, então eu quero ver, Deus, então entrei na causa, entrei na batalha, entrei na guerra juntamente com o Senhor. E o Senhor atendeu a minha petição. Não vai ser diferente na sua vida. Se tão somente você não parar de orar. Se tão somente você não parar de clamar. Durante 2 anos da minha vida, jejum, oração, vigília no monte em prol da vida do meu esposo. E ele em São Paulo e eu em Pernambuco, orando por ele, tanto eu como os irmãos das congregações da época. Na congregação onde eu fazia parte, orando por ele nas madrugadas, apresentando a vida dele nas madrugadas, antes de eu me separar dele, a última vez que eu vi, a última vez que eu presenciei ele manifestado, o demônio, ele manifestou nele numa madrugada, quando meu esposo passou o dia inteiro trabalhando, ele mais outro primo dele. Todos dois servia ao diabo, servia aos demônios. Lembro-me como se fosse hoje, a última vez que eu presenciei, que eu vi ele manifestado. Foi a última vez que eu presenciei também, a partir daquele dia, a partir daquela situação, eu tomei uma atitude, saí, o abandonei e o deixei. Sim, o deixei, porque naquele tempo eu não conhecia a palavra do Senhor. Então, quando a gente não conhece a Deus, a gente perde a batalha, a gente perde a luta e a guerra. Saí, deixei ele lá morando num barraco de Tauba, era onde a gente morava. Para você ter uma ideia, antes dele se envolver com essas coisas, trabalhava os dois, dava para pagar o aluguel onde a gente morava, que era alugado, mas depois ele se envolveu, resolveu se envolver com essas coisas, né? Então o que aconteceu? Ele se envolveu com isso aí, depois começou indo tudo por água abaixo, né? A primeira a sair do emprego era eu. Foi eu que saí do emprego, porque enquanto eu estava trabalhando, a gente na época, a minha filha mais velha, que hoje tem 16 anos, na época ela ia fazer 4 anos, a minha filha, a mais velha. Tenho 2 filhas. A mais velha ia fazer 3 anos na época. Então, quando eu estava trabalhando, na minha mente, a pessoa que eu deixava para cuidar da minha filha, para mim ir trabalhar, na minha mente era como se fosse perturbações. Não era perturbações. Os demônios já estavam agindo, já estavam bagunçando, né? Então, na minha mente, a mulher que cuidava da minha filha estava judiando dela, estava maltratando dela. Então, ali a primeira a sair do emprego fui eu. Depois que eu saí do emprego, com poucos tempos, meu esposo saiu também do emprego dele. Então, de fato, que ele, sentado na mesa, o telefone tocava, ele olhava, via que era o patrão, ele nem atendia o celular. Não queria ir mais trabalhar. E começou, né, a ir para o lugar onde ele começou a desenvolver essas coisas, né, a se envolver com essas coisas. Não quis mais saber de trabalhar, eu também não fui mais trabalhar porque a minha preocupação era com a minha filha. E ali a gente foi morar num barraco de Tauba. Barraco de Tauba, que era só um cômodo só nesse barraco, né? Um barraco, não pagávamos aluguel, mas morávamos de favor, que já era de um primo do meu esposo, esse barraco de Tauba, né? Então moramos nessa situação. À noite eu me acordava assustada, morava assim na beira de um córrego. Quando era noite, eu me acordava assustada com os ratos enormes, grandes. Rato não, rato é aqueles pequenininhos, chama-se gabiru, aqueles grandão. A gente não tinha armário, tinha uma caixa, colocava as panelas dentro, debaixo da pia, onde a gente morava. Então, ali à noite, eu acordava com aqueles gabiru dentro da caixa, zoando, bagunçando, né? E aquele monte de vela lá na parede, uma tauba na parede e um monte de vela em cima daquela madeira, né? Então, a partir do momento em que eu fui analisando a situação, vi que aquilo não era de Deus, que falam em Deus e tudo mais, só que não tem nada de Deus, né? Então, a última vez que eu vi manifestado foi a pior coisa que eu já vi em toda a minha vida, né? Ele trabalhou o dia inteiro no sábado, chegou na sexta-feira de madrugada, depois de pegar 3 ônibus, né? Quem mora em São Paulo sabe que a vida de São Paulo é correria, é uma vida muito cansativa. Então, chega ele e o primo dele.
em casa de madrugada, numa sexta-feira, da sexta para o sábado, pegando para o sábado. Ali ele, quando chegou ali naquela situação, ele chegou e quando ele chegou já estava com as roupas em cima da mesa, já estava ali pronta para me separar. E ali manifestou um demônio nele, o demônio todo torcendo o corpo dele, rangindo os dentes, com os braços para trás, a maior coisa feia do mundo. Falando que se ele quisesse, podia torcer o corpo dele, como se torce um caldo de cana. Então, presenciei essas coisas horríveis, né? Na época eu não conhecia Deus, não conhecia Deus. Então eu quero falar uma coisa para você, que se você tem orado em prós da sua situação, se você tem clamado em prós da vida de alguém, eu digo para você, não desista de orar, continue orando, por mais que aos seus olhos carnais, você olha e diz, não tem jeito, tá sendo em vão, é mentira, isso é Satanás colocando na sua mente para você parar de orar por essa pessoa. Então, de fato, aqui como Ana tá falando, por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Assim como Deus ouviu a petição de Ana, que orou a Deus, clamou a Deus, porque ela queria aquele filho e o Senhor o deu. Deus também vai te dar a tua bênção, a tua vitória. Deus também vai restaurar o teu casamento, a tua família, a tua casa. Amém? Os teus filhos vai trazer para a presença do Senhor. Mas não desista. Não, eu me separei do meu esposo, sim. Depois que eu presenciei tudo isso daí, amanheceu o dia, ele foi trabalhar. De manhã eu fui embora para casa dos meus tios. Cheguei lá, passei o dia conversando um pouco. Tomei a decisão de me separar, me separei, mas a partir do momento que eu me separei, fui direto para a presença do Senhor, procurei uma congregação, fui para a congregação de uma das minhas tias, fazia parte na época, fui para lá, me entreguei para Jesus e comecei a batalhar e comecei a guerrear em oração e em clamor, e Deus fez, não será diferente na sua vida, basta tão somente você também se agarrar a Deus e com o Senhor você batalhar e enfrentar essa guerra, essa batalha, amém? Basta tão somente você no Senhor confiar, depois de 2 anos de muita oração, de muito jejum, de vigílias no monte, de muito clamor em prós da vida dele, Jesus restaurou, Jesus abençoou, Jesus libertou, Jesus salvou, porque Deus escuta clamor, basta tão somente você não desistir de orar, você não parar de clamar, basta tão somente você no Senhor confiar. Amém? Então hoje eu posso dizer para você que das trevas Jesus trouxe para a luz. Hoje serve a Jesus, hoje faz a obra do Senhor. Então não será diferente na sua vida, mãe, você que é pai, você que é esposo, você que é esposa, você é filho, você é filha. Ora pelos teus pais, ora pelo teu casamento. Desiste não, o diabo ele vai largar, porque Deus escuta a petição. Amém?